Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos ao nosso ano letivo do LEPS Minas. É com muito prazer. A Mônica e a Libera me pediram para coordenar, pelo menos esse semestre, o funcionamento do nosso grupo de estudo. Lembrando que o LEPS não se reduz só ao grupo de estudo, ele tem as formações continuadas. Nós temos o simpósio, que vai acontecer agora em 18 e 19 de abril, então a gente está muito contente de estar volumado por causa disso, daí a Mônica ter pedido para eu coordenar o grupo nesse momento, e também as disciplinas e os trabalhos que a gente faz nos seminários, inclusive o pré-simpósio que vai haver na UFOP antes do evento no dia 16. Bem, então, dando as boas-vindas, a gente combinou da seguinte maneira, a gente quer introduzir hoje, particularmente, um esquenta para o nosso evento do dia 18, porque esse vai ser a única sessão do grupo antes do evento do dia 18 e 19. Então, esse seria um esquenta para a gente trazer alguma questão conceitual e trazer alguma interrogação para que a gente possa levar essa interrogação lá para o evento. Para isso, eu pedi voluntariamente às pessoas que pudessem inscrever alguma nota de 5 a 10 minutos no máximo sobre a temática do evento. E aí, Mônica se inscreveu. Evidentemente, a gente vai dar a palavra para ela primeiro, porque ela está coordenando, inclusive, o evento. A Libera não vai estar presente hoje, ela se justificou, mas Margarete Diniz também se inscreveu, e a gente vai contar com a colaboração do João Mota, que já está aqui, a Natália, que eu também não estou vendo aqui, mas já está, e o Ricardo, que vão trazer alguns apontamentos a partir dos trabalhos que estão escrevendo para o evento. Eu também escrevi um texto bem ligeiro, problematizando a questão, problematizando a temática, inclusive, a decolonialidade que a gente faz aqui com a psicanálise no Sul Global, e a gente vai conversar sobre isso, tá bem? Então, mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vou passar a palavra para a Mônica. E, gente, boa tarde. Bom demais ver essa sala com vocês, participando aqui com a gente dessa discussão, né, esse aquecimento para o evento. O evento está de vento e pouco, né? A gente teve em torno de 70 submissões de resumo, e agora estamos aqui, né, no trabalho para organizar, pensar a dinâmica, né? Com os colegas e as colegas que participaram, né, da avaliação dos trabalhos. E a gente começou a trabalhar mais de perto, né, essa temática da decolonialidade e da psicanálise no ano passado, né, a partir de um texto do Tamir Ayush, que a gente convidou o Benoît Le Boutelier, que era alguém que tinha, né, uma proximidade com o Tamir Ayush, o diretor do Instituto Internacional de Psicanálise, e ele teve com a gente, né, a gente pôde se debruçar pela primeira vez, né, num texto que trazia essa discussão, né, fazendo uma articulação com a psicanálise, e de lá para cá, essa temática ela foi, né, criando raízes aqui no grupo. A gente, no ano passado, teve oportunidade de, em várias reuniões, pautar, né, essa temática. Tivemos também a participação da Tânia Rivera, e o nosso evento, né, que já está pertinho agora, dia 18 e 19 de abril, ele é um evento mais curto, né, em relação aos outros eventos do LEPS, porque os colóquios, como a gente já teve a oportunidade de fazer aqui em Ouro Preto, né, na UFOP Mariana, foram eventos maiores, né, com um número maior de mesa, mais atividades. O nosso evento é um evento menor, né, até porque a gente tem o colóquio do LEPS em São Paulo esse ano, em novembro, mas é um evento que ele tenta, de diferentes caminhos, né, pensar a questão da decolonialidade com um enfoque que eu considero bastante importante, né, na questão da discussão racial, da questão da arte, né, da produção artística, e abrindo, né, possibilidades diversas com as apresentações de trabalho. Então, a gente vai ter no dia 18 uma reunião do GT de Psicanálise e Educação da ANPEP, à tarde as apresentações de trabalho, e 2 mesas, né,
duas mesas principais, né, que a gente está construindo essa possibilidade de uma roda de conversa, algo que não seja tão hierarquizado, né? No dia 19, né? E depois a finalização do evento. Então, a gente está fazendo, eu entendo, assim, um exercício, né, de pensar a discussão, o modus operandi que a gente vinha trabalhando também a partir afetado por esse conceito. Só o evento dirá o que a gente vai conseguir e o que não, né? Porque eu acho que na hora que as coisas estiverem acontecendo que vai ser mais forte isso, mas estamos tentando aí nesse trabalho. Acho que do evento, Marcelo, eu queria falar isso, não sei se você, Carla, né, Michele, mais alguém quer colocar alguma questão. Agora, eu pensei, para o convite que o Marcelo fez do aquecimento, eu trouxe, eu refleti, né, e pensei em uma questão assim, mais ligado à minha temática de estudo, né, que é a questão da deficiência. Está valendo também? Porque não é um tema tão assim central no evento, né? Mas é uma articulação que cabe, né, Marcelo? Porque assim, eu observo que nessa discussão da decolonialidade, mesmo modo que o Tami faz, né, e outros autores da psicanálise, essa discussão, né, da deficiência ela não aparece tanto. A gente tinha, no primeiro desenho do evento, uma proposta de também trazer essa discussão, mas acabou não se desenvolvendo muito. E eu acho que a temática da decolonialidade ela tem tido uma entrada importante na discussão da deficiência. Certamente aqui há pessoas, né? Eu sei que Carla, por exemplo, é uma pessoa que estuda muito esse tema, né? Não sei as outras pessoas, né? Simone, a Natália, eu também sei que estudam. A temática da deficiência ela é uma temática muito marcada pelo modelo médico, né? Tradicionalmente, a institucionalização das abordagens educacionais da deficiência, elas acontecem com uma presença muito grande do saber médico, que depois vai se aliando também à questão da pedagogia, né? Depois da psicologia, e mais recentemente, por meio de dois campos de estudo, né? O modelo social de deficiência e os disability studies, que essa temática começou na segunda metade do século XX a ser mais problematizada, mais questionada. E eu penso que essa perspectiva de discussão da decolonialidade ela tem uma importância muito grande para a discussão da deficiência e um atravessamento também muito importante em relação à psicanálise, porque todos os autores que fazem o movimento de pensar a discussão da deficiência, eles colocam um acento muito forte nessa questão do corpo, né? Quer dizer, um corpo negativizado ou um corpo negado, uma colonização dos corpos, né? Porque todo o movimento na história das pessoas com deficiência, pelo menos a história que a gente tem, por exemplo, no Brasil, é uma história muito marcada pela história europeia, né, e norte-americana. Então, o Brasil teve uma influência muito grande da França, por exemplo, se a gente pega na época do Brasil colônia, eram os institutos franceses que davam o modelo, né, do que o Império no Brasil vai construir, que são os dois institutos para os meninos cegos e para os meninos surdos, e todo o nosso processo institucional e educacional das pessoas com deficiência ele é muito marcado por uma visão, né, do norte global, vamos dizer assim. A gente não sabe muito bem assim, o que se passa em outras dimensões. Às vezes, eu acho que muito recentemente que a gente tem procurado, né, exercer também uma decolonialidade territorial, no sentido de buscar o que se passa, né, nos países, por exemplo, da América do Sul, né? Então, assim, voltando à questão do corpo, o corpo é um elemento muito forte nos estudos sobre deficiência, na perspectiva, né, da educação especial, porque o corpo da pessoa com deficiência é um corpo marcado nesse antagonismo, né, da perfeição e do defeito, do normal e do anormal. Eu me lembro que até recentemente, né, quando, por exemplo, alguns termos assim
eram usados, a criança com defeito, né, a criança com problema, que são terminologias, mesmo da segunda metade do século XX, que hoje foram caindo em desuso, porque elas trazem, né, uma perspectiva muito enrijecida e muito hierarquizada em relação a esses corpos. Então, eu acho que o que eu queria trazer um pouco para a reflexão é essa perspectiva da deficiência, né, como uma forma de colonização desses corpos que são diferentes, que não respondem da forma como o padrão de normalidade colocou, né, que eles deveriam responder, com a linguagem que eles deveriam ter. E tem uma terminologia muito interessante que é usada, que é a corponormatividade, né? Então, por exemplo, se a gente pega os estudos feministas, e muitos autores do campo dos Disability Studies têm feito, né, um trabalho também ao lado, né, do trabalho das feministas, esse trabalho traz muito por exemplo, se a gente fala, por exemplo, da teoria queer, né? Queer como esse estranho, como uma problematização desses lugares, né? Do masculino, do feminino, do homem e da mulher, esses movimentos no campo das deficiências hoje, que discutem, né? Buscam também exercer essa decolonialidade, eles falam da teoria CREEP, né? Que seria justamente colocar em questão essa diversidade dos corpos, né? O que muitas vezes ganha numa linguagem assim de neurodiversidade, né? É um termo que vocês devem ter usado, só que é uma terminologia que eu particularmente considero muito complicada, porque ela traz uma centralidade na questão neurológica, cerebral, né? E eu acho que é uma outra arapuca do colonial, né? Que se coloca. Então, essa corponormatividade, né, é uma ideia basilar, fundamental, ela é forte nas sociedades contemporâneas, e muitos grupos, né, que se organizam em torno desse movimento do decolonial, né, colocando essa colonialidade em jogo, porque essa colonialidade que nós herdamos nos estudos da deficiência, ela é uma colonialidade basicamente europeia, né, eurocentrada, assim, são aplicações, inclusive, a gente vê isso muito também na própria psicologia, né, emergente na virada do 19 para o 20, como que toda a questão dos testes, todas as avaliações psicológicas também traziam isso. E isso é muito assim um conceito da psicanálise, que tem sido trazido por alguns autores que são desse campo, que são abertos à psicanálise, é essa desconstrução desse corpo dividido, né, entre o corporal, o corpo e a mente, por exemplo, essa ideia, e essa problematizado pela noção de pulsão, né, pensado assim a partir desse corpo, como a psicanálise discute, que não é um corpo que separa, né? Por exemplo, esse aspecto mais cognitivo ou mental do corpo em funcionamento, né? O corpo para a psicanálise é um corpo pulsional. Então, é muito interessante, assim, aí tentando articular um pouco, né? Uma discussão mais do decolonial, que também atravessa os estudos sobre a deficiência, e pensando numa articulação com o corpo, tal qual pensado pela psicanálise, há um campo aí interessante, né, para se trabalhar, que nos ajuda a pensar toda essa noção do capacitismo também, que afeta muito a questão do corpo, né, nos estudos sobre deficiência, e que tem possibilidades de diálogo com a psicanálise, na forma como ela entende a subjetividade e a questão do corpo. Então, Marcelo, eu preparei isso, sabe, para colocar, porque tem a ver com o meu campo de estudo, acho que eu fico mais à vontade para colocar, né, do que outras questões, que aí outras pessoas vão estar explorando também. Obrigado, Mônica. A gente vai circular depois a palavra, então a gente vai nesses 5, no máximo 10 minutos. Vou passar a palavra para a Margarete, em seguida, depois para os demais, e eu encerro também com uma fala, que eu fiz um pequeno texto. Margarete, bem-vinda, obrigado. Boa tarde, pessoal.
eu fiz um recorte aí nessa questão da preparação, pegando um pouco a nossa proposta do pré-simpósio de Mariana, né, que vocês já devem ter recebido aí o convite, no dia 16 de abril, né, 14 ou 16? 14, 16, agora estou em dúvida da data. A gente vai fazer acho que é 16 mesmo, né? Uma terça-feira, não é isso? 16. Porque antes era 14, depois mudou para 16. A gente vai fazer uma roda de conversa, então, em Mariana, no ICHS, já como preparativo também do pré-colóquio, né? E o recorte que eu escolhi para a gente poder discutir em Mariana, e que eu estou trazendo hoje para a gente conversar um pouco aqui também, que me parece ser um dos eixos centrais do colóquio, né? É a questão do racismo, não é, versus a questão da branquitude. Acho que durante muito tempo nós assumimos, como psicanalistas, uma certa neutralidade nessa questão da incidência da questão racial, né, sobre a questão da subjetividade, sobre os corpos, sobre os sujeitos, sobre o sofrimento dos sujeitos, que trazem uma questão racial demarcada no corpo, não é? E, durante muito tempo, me pareceu, e me parece, aí, pelas leituras que a gente vem fazendo e resgatando, né, os psicanalistas que já atentavam para isso, né, na década de 70 e 80, que nós, de alguma forma, nos aliamos, do ponto de vista da política da psicanálise, né, à branquitude. Né? Então, é um pouco essa interrogação que eu penso que é importante que a gente comece a fazer no sentido de tomar esse conceito da branquitude, né, que inicialmente foi trabalhado pela Cida, né, que é uma psicóloga, mas que também é bastante afeita aos estudos da psicanálise, né, e que ela traz o conceito da branquitude como esse conceito de que a gente toma a questão da branquitude como a norma, não é? Então, da mesma forma que Mônica trouxe a questão da normatividade do corpo normal, no caso da pessoa com deficiência, no caso da questão racial, nós também tomamos a questão da branquitude como sendo a norma, né? E ninguém, em tempo algum, no campo da psicanálise, interrogou essa questão da branquitude, e como sendo a norma, né? E tomando essa questão do inconsciente preto, né, ou do inconsciente das pessoas racializadas, como sendo essa marca, como tendo essa marca do sofrimento e da incidência dessa questão racial nesse sofrimento. Né? Então, me parece que esse recorte, ele é um recorte que nos é provocado a partir dos estudos decoloniais, né? São esses estudos que, de certa forma, reintroduzem uma questão que já estava posta, né? Frantz Fanon já tinha falado sobre isso, e outros teóricos, né? Mas nós, de alguma forma, negligenciamos ou invisibilizamos esses estudos, e me parece que é esse recorte que volta com uma força bastante potencial, né, no momento atual, onde a questão do movimento negro, da militância, né, do movimento negro, desde os anos 90, conseguiu recolocar em pauta uma questão que estava absolutamente naturalizada, né, no Brasil, e aí começa a se falar na questão do racismo estrutural, que também é um conceito que vem sendo falado, inclusive tem um livro, né, do Gessé de Souza, que traz o histórico desse conceito, né, do racismo estrutural, e que nós, então, estamos, de alguma forma, tendo que nos haver com ele. Eu acho que o seminário nos provoca nisso, né, e lá em Mariana eu escolhi esse recorte para a gente trabalhar um pouco as questões de como que a colonialidade dos corpos, né, impacta a população de Mariana por meio da questão da própria exploração, né, das próprias minas que são aí o carro-chefe da exploração em Mariana, né, a primeira capital de Minas Gerais, que nasce com essa marca, né, uma marca colonial de exploração, não só do espaço físico, do território, né, mas também desses corpos que
que são corpos que, de certa forma, se identificaram, né, com esse agressor, com esse colonizador, né, e que trouxeram e trazem para o seu funcionamento cotidiano essa marca, né, essa marca de uma submissão, de um não questionamento, de uma não interrogação desses princípios, né, que estão postos aí por essa lógica mineratória, exploratória e segregatória ao mesmo tempo. Né? Então, a gente toma lá no evento um episódio a partir da fala de uma militante do movimento das barragens, né, da Mirella. Ela vai trazer um pouco esse histórico como tendo sido uma pessoa atingida, né, por barragens. Então, esse movimento é um movimento muito forte no campo social, que traz depoimentos, relatos, né, de todo esse sofrimento implicado da questão da negritude e da exploração minerária, né, que em última instância é a mineração desse corpo preto e desse corpo vulnerabilizado, né? E ela traz, então, do ponto de vista do relato do que ela viveu, tanto como moradora da região, né, onde foi atingida pela mina do Fundão, pela barragem de Fundão, quanto desse ponto de vista de uma pessoa que passou pelo curso de pedagogia, né, trazendo aí todo esse relato do que é ser uma moradora, né, atingida por barragem em um contexto social em que as pessoas não se interrogam e não interrogam o colonizador, no caso, a grande Vale do Rio Doce, não é? Que as pessoas adotam o discurso da mineradora e assumem esse discurso como sendo a única saída possível para que essa população sobreviva. Né? Então, esse é um ponto de interrogação que a gente vai trabalhar lá na roda de conversa. O segundo é a questão da pesquisa, né, que a gente tem feito com os jovens marianenses, jovens adolescentes de Mariana, que procuram o serviço de saúde mental, também trazendo em seus corpos a marca da negritude, a marca da vulnerabilidade social, muitos deles também, né, moradores dessas regiões que foram atingidas pela mineração, e esses jovens, então, trazendo sintomas da questão da saúde mental, não é? Sintomas que a gente está fazendo um levantamento e está percebendo que são sintomas muito voltados para essa questão do corte no próprio corpo, não é? Da angústia, da tristeza, da depressão, da tentativa de suicídio, porque esses jovens não veem, a princípio, uma luz no fim do túnel. Né? São jovens que estão marcados, como de resto, né, na sociedade brasileira, esses jovens sem essa posição de esperança no futuro, né? Jovens que estão ali meio no limbo, tentando ver o que vai ser a vida deles daqui para frente. A gente está propondo fazer uma pesquisa intervenção junto a esses jovens no CAPESI, né, onde eles entram, a porta de entrada deles para atendimento, e a gente, então, pretende acompanhar essa pesquisa, uma pesquisa de doutorado da Adelina, minha orientanda de doutorado, e a gente vai trabalhar, então, esse contraponto, não é, dos conceitos aí que a gente está trazendo de branquitude e dessa questão do racismo estrutural para pensar a incidência desses conceitos e dessas práticas, né, que foram milenarmente aí produzidas para impactar a subjetividade desses jovens e que saídas eles estão encontrando para lidar com isso. E a terceira pesquisa que a gente vai trabalhar um pouco é como que as crianças também lá do município de Mariana, que não têm acesso a nenhum bem cultural, né, do cinema, das artes, da cultura de forma geral, como que elas, de alguma forma, se identificam com personagens do cinema hollywoodiano, que são cotidianamente bombardeadas, essas representações sociais do cinema, né, são extremamente bombardeadas
em produtos que essas crianças consomem, em canais do celular que estão aí disponíveis, em mídias alternativas, né, já que elas próprias não têm acesso ao bem cultural do cinema, porque em Mariana não tem um cinema propriamente dito, né? Então, como que elas, ainda assim, elas se identificam a esses heróis, né, extremamente aí vendidos pela indústria cinematográfica, né, os heróis da branquitude e não da negritude. Então, a gente está comparando um pouco como que as crianças representam em suas leituras de mundo esses heróis, esses representantes aí, né, dos chamados heróis e heroínas do cinema hollywoodiano. E que tipo de representação? Então, elas produzem. No caso dessa pesquisa, nós também fizemos uma pesquisa em intervenção, no sentido de tentar aproximar um pouco mais essas crianças de um espelho identificatório mais próximo da realidade delas, né? Então, oferecendo outros gadgets e outros elementos identificatórios para tentar perceber se isso teria algum efeito positivo sobre a reconfiguração identitária e identificatória dessas crianças. Bom, com esses três elementos, né, esses 3 excertos, a gente vai abrir uma roda de conversa, onde Marcelo e o Tamir Ayush serão os debatedores, né? E eu vou estar fazendo a apresentação dessas pesquisas, junto com as minhas orientandas e junto com a Mirella, no sentido da gente tentar compreender o que da psicanálise, em termos de conceito, em termos de princípio, não é? A gente preserva em relação à questão da pesquisa e intervenção. Então, me parece que o evento ele chama um pouco para essa questão, não só a questão teórica, mas a questão metodológica, né? Como que nós estamos nos implicando como pesquisadores e pesquisadoras numa perspectiva decolonial. Porque se a gente, como pesquisador e pesquisadora, continuar reproduzindo também essa lógica academicista, né, da hierarquia, então o professor europeu vem e fala, né, e nós ficamos ali escutando e debatendo, mas sem o lugar de protagonista, a gente estaria reproduzindo essa posição colonial, né? Então, o que nós estamos tentando experimentar é exatamente formatos de eventos que nos coloquem nessa posição horizontal, né? Como que nós, e a moradora, a pessoa atingida pela barragem, as pessoas que estão ali no cotidiano, né? Os usuários de serviços de saúde mental, como é que todas essas pessoas em uma roda, conversam sobre temas afeitos à questão do racismo e da branquitude, não é? E como que essas questões estão impactando a subjetividade e a saúde mental nossa e deles, né? Como é que nós todos estamos ali nos havendo com isso. Vamos também exibir um filme que foi produzido, um curta, né? Que foi produzido também por uma pessoa que é mestre em educação, é o Vitor, e ele, com o olhar dele, né, sobre essas questões, ele também produziu um curta que a gente já entende esse tipo de trabalho como sendo efeito, né, dos nossos trabalhos na universidade para pensar novas lógicas, né, e novas inserções em relação à realidade social. Para mim, permanece como pesquisadora um pouco essa pergunta nossa em torno da questão política da psicanálise, né? Essa palavra que vem ao final, né? Educação, psicanálise, educação e política, né? Como é que nós estamos construindo, e aí eu acho que o seminário vai nos ajudar a pensar um pouco isso, né? Nessa reorganização do que nós estamos nomeando como política, né? Que política é essa que nós estamos reivindicando para nós, psicanalistas, que na minha prática profissional sempre fez parte, né, do meu ethos, da minha posição política e ética, e
e tanto como psicanalista como professora, mas me parece que, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, nós precisamos qualificar melhor o que nós estamos nomeando como essa política, né? Os limites dessa atuação política, e aí é uma questão que o Marcelo sempre nos chama atenção, né? Como fazer essa política no campo da psicanálise sem resvalar para a questão da militância. E aí eu tenho me perguntado muito sobre isso, né? O que nos impede, como psicanalista, de também nos assumirmos como militantes e como ativistas de determinados temas e determinadas questões, né? Então, acho que o seminário vai me ajudar a pensar um pouco isso, assim, quais são esses limites, né? Da nossa atuação como pesquisador, como psicanalista e como afetados, né, por essa posição política de tomada de posição. Eu entendo essa política assim, né? De que lado estamos? E aí, na questão racial, não dá mais para estar do lado da branquitude, percebe? Então, assim, isso vai significar militância? Isso vai significar uma implicação, digamos assim, contaminada, né, pelo campo social, ou na fronteira desse campo social? Então, assim, são questões que eu tenho pensado sobre elas, como que nós vamos nos reposicionar de forma a constituir um discurso que impacte, de fato, a prática social, né? É um pouco assim que eu tenho pensado, que esse seminário pode nos ajudar a ir em alguma outra direção do que a clínica estritamente falando, não é? Obrigada. Obrigado a você, Margarete. A gente agradece. Vou passar. O Ricardo não está, parece que está online. Não sei se vai poder falar agora, mas então vamos passar direto para a Natália, em seguida para o João. Depois eu volto no Ricardo e eu encerro. Pode ser, Natália? Você está aí? Eu não estou vendo. Claro, estou aqui. Bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Então, gente, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar, né, com vocês algumas das minhas inquietações a respeito do autismo, né, que culminou na escrita do meu trabalho pro evento. É um trabalho que pretende ressituar a psicanálise, né, na discussão do autismo a partir da perspectiva decolonial, partindo de uma ideia que é inegável pensar, né, que a psicanálise ela já se situa na discussão em relação ao campo do autismo, inclusive furando um discurso universalista, né, ao introduzir as noções de sujeito e de singularidade. Porém, em um contexto que a gente vê, né, que há uma incidência de pressupostos médicos e psiquiátricos no discurso social contemporâneo a respeito do autismo, a psicanálise ela passou a ocupar um lugar mais marginalizado em relação aos outros saberes, né, nomeados como científicos, que são esses saberes que hoje eles são privilegiados e valorizados por serem considerados como as tão faladas práticas baseadas em evidências. Essa marginalização da psicanálise pode colaborar para um distanciamento de questões contemporâneas, né, que precisam ser discutidas a partir da interface psicanálise, educação e política. E uma dessas questões contemporâneas é o reconhecimento identitário desses sujeitos, né, que é um discurso que circula hoje amplamente entre os espaços públicos, o que tem efeitos, inclusive efeitos na escola, né, já que a gente está pensando aqui também no campo da educação. Então, entendendo esse nosso contexto atual, né, no qual o discurso científico ele tem o monopólio dos saberes produzidos sobre o autismo, inclusive no campo da educação, a gente fez um texto que se propõe a discutir pela via da decolonização desses saberes em uma perspectiva teórica da psicanálise e educação. E aí, com isso, a gente se pergunta, né, como o campo da psicanálise e educação pode instituir uma lógica decolonial em relação à inclusão escolar de alunos autistas, considerando que os saberes médicos, né, e psi, detêm uma vertente colonizadora e influenciam o ato educativo nos dias de hoje. Essa questão, ela surge ao considerar que o autismo, na atualidade, ela se situa
no meio aí de uma encruzilhada entre os discursos da ciência e do capitalismo, né, que são os dominadores, os discursos dominadores do laço social no nosso tempo. São discursos que, por sua vez, eles valorizam treinamento e aprendizagem de habilidades que visam aí a funcionalidade do sujeito, o que, mais uma vez, né, a gente sabe que não ocorre sem efeitos para o campo da educação, já que a gente identifica uma adesão por parte do campo da educação a essas classificações psiquiátricas, inclusive chegando a fazer parte aí do cotidiano escolar a tal da nomeação criança laudada, né, que muitos de nós aqui, a gente já escutou isso na escola. Então, com isso vai se configurando no espaço escolar a presença cada vez maior de determinados saberes que podem ser considerados colonizadores, e é nesse momento que a gente precisa lançar mão da perspectiva decolonial, né? Pensar em uma perspectiva decolonial é decolonizar os saberes aliando a uma postura ético-política, né? Pensar, portanto, o autismo em uma perspectiva decolonial é situar esses aspectos subjetivos dos sujeitos, que pouco têm abertura para falar de si, no centro, né, da discussão a respeito do autismo, problematizando o ato de sempre serem falados. Diante disso, a gente se pergunta, né, como o campo da psicanálise e educação pode se servir da perspectiva decolonial, considerando essas questões em torno do autismo, né? Então, retomando essa tentativa de ressituar a psicanálise face às questões contemporâneas que atravessam o campo do autismo, a gente pode se interrogar se uma via possível para que isso ocorra seria dialetizar com a lógica dos coletivos, né, entendendo aí a importância da política das identidades para a dimensão política. E para isso a gente pode tomar a ideia, né, da Tânia, que inclusive a gente discutiu em um dos encontros aqui do LEPS, um texto dela, que ela dizia sobre que a política das identidades ela pode ser desalienante e subversiva na medida em que viabiliza o reconhecimento, né, da autoridade e viabiliza também essa oposição às ideias colonizadoras. Então, considerando isso, o campo da psicanálise e educação pode assumir, né, uma posição ética e decolonizadora ao pensar o autismo na atualidade. Então, essas são só algumas questões iniciais, inclusive, para a gente depois poder debater, e que vieram mesmo do trabalho que eu desenvolvi para o nosso evento, né? Obrigada pela atenção. E, Natália, muito obrigado a você. Na verdade, você está interrogando que talvez a psicanálise só tenha saída se ela realmente se alinhar à lógica decolonial, né? Quer dizer, ela não tem outra condição de fazer outra coisa. Mas, enfim, vamos discutir depois. Obrigado. João Mota? Sim. Bem-vindo. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite do Marcelo, né, para falar um pouco do trabalho que eu escolhi para apresentar no simpósio que está por vir. Assim, é um trabalho bastante simples, que foi realizado, na verdade, com a orientação da professora Nádia Laguardia, numa pesquisa de iniciação científica, né, porque eu estou no nono período aí da psicologia. Mas ela tem um detalhe, na verdade, um detalhe que talvez seja, né, assim, passe como detalhe, mas para mim é um aspecto muito importante, para que a gente possa pensar a psicanálise, né, dessa forma como a altura, né, assim, uma psicanálise à altura da subjetividade do seu tempo. E por que não, né, escrevendo, eu fiquei pensando assim, a psicanálise também é à altura da subjetividade do seu lugar, né, onde que ela está inserida, porque eu acho que esse é um ponto fundamental dentro das discussões acerca dessa decolonialidade. Bem, né, seria isso, né, uma psicanálise decolonial? É uma pergunta para mim também, né, será que é possível isso? E já tomando essa frase lacaniana, né, assim, que o psicanalista tem que estar à altura da subjetividade do seu tempo, a gente pode pensar assim, né, se esse tempo seria o contemporâneo, e pensando contemporâneo como o Agamben coloca, né, assim, que nos aparece como obscuro, como trevas, né, e de tanto se revelar, ele se coloca como enigma, a gente tem que pensar a postura também da psicanálise frente a isso contemporâneo, né, e me parece claro se ele se coloca como enigma, a proposta da psicanálise não seria
solucionar ou silenciar esse enigma, mas sim buscar sustentar ele de alguma forma. Bem, só falando um pouco da pesquisa, né, é uma revisão bibliográfica, né, de artigos de 10 anos para cá sobre metodologias de escuta coletiva utilizadas em escolas públicas brasileiras. É assim, a gente encontrou 12 artigos, eu imagino que tem muito mais que isso de produção, né, em livros e etc., né, que eu não conheço o trabalho. É, e o interesse por esse tema assim, se dá pela participação justamente nos grupos de conversação que são organizados pelo Laboratório Além da Tela, que é um laboratório da ANAD. É importante notar que essa metodologia de conversação que a gente utiliza nas escolas, né, pelo laboratório, ela parte da proposta das conversações clínicas de Millet, né, mas ela insere algo totalmente novo, que é, né, pensar a utilidade disso para a gente a partir das demandas que as escolas endereçavam, né, à universidade aqui em Belo Horizonte. Né, assim, sobre o desenvolvimento dessa metodologia e como ela se constrói a partir de elementos locais também, a gente tem a tese de doutorado da Juliana Berro, né? Eu recomendo bastante, né? Assim, porque ela realmente fez um trajeto dessa metodologia. Mas, bem, assim, como resultado dessa pesquisa, a gente encontra um elemento comum nas todas as metodologias utilizadas na escola, que é a ética psicanalítica. A ética psicanalítica é como uma posição a partir da qual o analista deve operar e a qual está ligada ao seu desejo, né? Que se trata de fazer um desejo de fazer que o outro deseje, né? Assim, que esse outro possa desejar, criar essas possibilidades. É, ele se deixa colocar numa posição de suposto saber e deixa de alguma forma aparecer a falta, né? Que não vai ser apagada, mas que vai ser interpelada, né? Se o sujeito se perguntando por essa falta, o analista coloca um giro para que essa falta possa virar uma causa. Para então o sujeito, isso é muito claro nas conversações, nas metodologias também, possa produzir um saber singular sobre si e sobre seu mal-estar. E a gente percebe isso nessas metodologias utilizadas. Bem, chama atenção para a gente também, né, quando a gente olha essa quantidade de artigos e o que eles escrevem, os impasses que são encontrados, é, e um impasse relevante na parte dos adolescentes, que a maioria dessas intervenções são utilizadas com adolescentes, são a formação de grupos pré-determinados a partir de alguns significantes, né, que vão dar uma identidade e fazer com que esses sujeitos respondam desse lugar que eles são colocados. Alguns que a gente viu são os subversivos, os desviantes, os malucos, e a gente aproveita para incluir aqui um pouco, até o que o da Natália estava falando, esses diagnósticos e as prescrições também, né, que eles já localizam o sujeito e exigem dele, né, um determinado comportamento e até a forma como vai ser o tratamento dele já é determinada. Com os professores, a gente, por meio das leituras, a gente vê muita resistência a partir da escola, que busca, na verdade, uma formação continuada, e não considera a escuta desses professores de fato, né, se tornando até mesmo a proposta de um projeto de intervenção na escola já tem que tomar uma forma muito protocolar e ortopédica, por exemplo. E aí os professores, né, em posições de queixa e impotência, eles, desautorizados também em seu saber, não manifestam um desejo de ensinar. Bem, e é muito interessante também que as escolas, a gente leu alguns relatos das escolas, né, manifestando desagrado com o trabalho realizado justamente quando esses professores podem falar do seu mal-estar. É, uma coisa que também chama muita atenção é o predomínio do tema da adolescência, que ele aparece independente, mesmo com metodologias que procuram ali de alguma forma delimitar um tema. E aí a gente se questiona, né, assim, é, se esse real funcional da puberdade teria um efeito disruptivo nos modelos escolares sustentados hoje, né, e vale pensar também como são esses modelos, né, assim, a gente coloca sustentados por uma lógica universal, segregativa e com protocolos mais rígidos, e como que lida, né, assim, porque a adolescência parece se colocar como um problema. Mas mesmo assim, os adolescentes resistem e querem falar sobre os seus corpos, sobre a sexualidade, os laços sociais, as identidades também. Bem, né, assim, esse é o panorama geral da pesquisa. O ponto que eu queria chamar a atenção, parece quase um detalhe mesmo, que são 4 desses trabalhos que usam outros recursos, além da palavra mesmo, né, além de ser grupo de conversa, que é a maioria deles, que eles usam cada qual, respectivamente, texto poético, cinema, fotografia e encenação teatral. Bem, é muito interessante porque parece que esses artigos eles são aqueles que conseguem apresentar melhor, com mais riqueza de detalhes, efeitos sobre os sujeitos. E aí eu cito, né, assim,
em um deles, a passagem da expressão do sofrimento pela automutilação a um tratamento por meio da encenação e da palavra, né? Foi possível construir um grupo que dramatizava algumas cenas e que fazia com que vários casos que estavam sendo apresentados ali de automutilação, eles diminuíssem de fato e que dessem um outro encaminhamento para isso, né? Assim, para esses cortes no corpo. A gente tem também um que eu achei muito interessante, assim, um trabalho que ele vai falar, que vai organizar uma oficina de fotografia que os adolescentes são convidados a sair pela cidade fotografando cenas do cotidiano e depois falarem sobre isso. E é muito interessante, porque eles narram muito, de forma muito viva, né? Assim, parece que a imagem também dá um contato de alguma forma com a cidade, faz esse laço. Os outros dois, né, os textos e o cinema, caminham um pouco no que a Margareth estava falando, achei muito interessante, como que podem criar figuras ali de identificação, né, e o cinema também, um cinema escolhido, um cinema mais local, territorializado também. Bem, o que me chama a atenção, o que me chama o interesse, assim, é que parece que esses elementos, eles introduzem algo novo, que se oferece ali para o tratamento do mal-estar dos adolescentes, que vem tanto do sistema educacional, mas também com o próprio corpo na puberdade. Né, esse exemplo da atividade de fotografia nas ruas permite que eles possam falar melhor das suas questões, por exemplo, pelo uso das imagens. A encenação teatral entra no lugar do ato, né, que fere o próprio corpo, e o cinema, como eu já disse, né, das identificações. Bem, e, né, com uma conclusão e provocação também, parece que em tempos de declínio do pai e da dimensão simbólica, que é uma coisa que a gente já discute bastante, é necessário pensar recursos que possam tratar do real motífero, né, dessa pulsão de morte capilarizada, igual o Marcelo diz bastante também, e que possam tratar disso sem depender unicamente da palavra, mas também sem prescindir dela. Nesse ponto, né, trabalhar com a devida consideração tanto com as identificações imaginárias, na sua necessária volatilidade, porque é uma característica delas também, e também com o corpo e com o ato, de forma nova e singular, são desafios que me parecem colocados à psicanálise para pensar o inconsciente decolonial. Bem, né, a partir de uma pesquisa, são as provocações que eu trago também e espero discutir melhor no evento. Obrigado. Ei, João, obrigado. Vou tentar polemizar contigo quando eu for falar, quando eu tiver a minha fala. Vou passar direto para o Ricardo. Já está online? Ok, Ricardo? Obrigado, bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde. Estou retomado aqui, saí do trânsito e voltei. Bom, eu fiz comecei, né, a pensar nesse esquenta e, na verdade, o resultado disso que eu pensei não foi um recorte do trabalho que eu apresentei, né? Na verdade, eu fiquei instigado a pensar sobre essa perspectiva decolonial que convoca, né, a psicanálise de um outro lugar, né? E aí eu fui buscar, né, na literatura, e aí eu tô lendo o livro do Gilson, né, Freud no século XXI, o que é psicanálise, e ele vai trazer alguns elementos, né, que me permitiram essa conversa, e um recorte também de um trecho do texto Excomunhão, que Lacan escreveu em 1964, né? Então, assim, um intervalo de 60 anos separa os dois textos, e a convocação me parece interessante, que é o que eu pensei a respeito do simpósio, né? Então, o esquenta, no sentido que eu compreendi, foi isso de ficar cada vez mais convencido da importância que o tema apresenta e nos convoca, né? O trabalho que eu encaminhei é um recorte da minha pesquisa, que está aí com o propósito de investigar, né, o modo como as professoras e os professores da educação básica subjetivam os mandamentos da educação inclusiva, né? Então, a partir disso que eu penso o trabalho, fiz o resumo, e aí vou trabalhar com mais detalhamento na apresentação no dia, né, 18
que é reservado para a apresentação dos trabalhos. E aí, para pensar essa articulação, né, dos campos da psicanálise com a educação e pensar uma psicanálise nessa perspectiva decolonial, né, a primeira provocação que o Gilson faz, que eu trago como recorte, né, é que ele diz que a psicanálise precisa ser radicalmente infamiliar e insubmissa às exigências da atualidade, né? E aí ele traz isso como uma provocação e propõe uma leitura a partir de uma perspectiva da extimidade, e essa leitura de um estranhamento, né, de uma revisão e, ao mesmo tempo, uma implicação nossa, enquanto psicanalistas e pesquisadores, especialmente nessa articulação do campo da psicanálise com a educação, né? Quando ele vai trazer o conceito de decolonialidade que ele trabalha, ele fala que a psicanálise não é a perspectiva de submeter a esses mandamentos, mas menos ainda ela ficar alheia a esses acontecimentos. Então, muito do que as outras falas apontaram, né, não se trata da gente negligenciar uma reivindicação da atualidade, né, essa convocação contemporânea em relação à qual a gente está dialogando. E aí, ele traz também como proposta, né, uma retomada daquilo que tanto Freud quanto Lacan fizeram, de estarem diretamente vinculados às suas próprias línguas, né? Então, tanto o alemão de Freud quanto o francês de Lacan reivindicam ali invenções de termos, né, ou utilização de termos que foram colocados no Estatuto de Conceito, e que ele propõe que a gente também faça isso com relação ao português, né? Que a gente, ele diz assim, que ele nos convoca no lugar de que a gente possa ser capaz de vencer uma timidez epistêmica e extrair da nossa língua o que ela acumulou, né? Então, assim, essa perspectiva de decolonialidade com a qual ele trabalha no texto e que traz para a gente, né, não uma subversão daquilo que já foi trabalhado, mas uma leitura atenta e, ao mesmo tempo, êxtima daquilo que é apresentado, até nos conceitos que a gente mobiliza. Então, eu achei isso interessante. E aí, foi o ponto de diálogo que eu peguei com um trecho do texto Excomunhão de Lacan, lá de 1964. Né? Eu vou citar literalmente aqui qual foi o texto que eu recortei. Ele vai dizer assim, que dizem respeito às fórmulas na psicanálise, né? O que é que motiva e modula esse deslizamento do objeto? Existem conceitos analíticos de uma vez por todas formados, a manutenção quase religiosa dos termos dados por Freud para estruturar a experiência analítica, a que se remete ela, né? Tratar-se-á de um fato muito surpreendente da história das ciências e de que Freud seria o primeiro e permaneceria o único nessa suposta ciência a ter introduzido conceitos fundamentais. Sem esse tronco, sem esse mastro, esse piloti, onde amarrar nossa prática, poderemos dizer, mesmo que se tratam propriamente falando de conceitos, serão conceitos em formação, serão conceitos em evolução, em movimento, a serem revistos. Então, parece que lá, né, já nesse momento que marca uma dissidência do Lacan com a Associação Internacional, né, que marca uma ruptura com esse lugar que já estava, segundo Lacan, sendo subvertido pelos próprios integrantes, né, de questionar aquilo que a gente questiona na contemporaneidade. Claro que cada um à sua época, né, mas dizendo que há uma vivacidade dessa língua, há uma vivacidade desse fazer que a gente não pode negligenciar. E é esse o ponto que me chamou a atenção dessa possibilidade de diálogo, né? E aí eu escrevo da seguinte maneira: entendo que o que está em jogo é o modo como nos permitiremos pensar sobre, dialogar com e, consequentemente, tensionar as especificidades do que nos interpela na contemporaneidade. Como o campo nos interroga, mobiliza e nos implica, do que lançamos mão sem que corramos o risco de uma subserviência inadvertida ou de um rechaço absoluto que acaba por nos afastar do que constitui nossos atos e atitudes enquanto psicanalistas, né? Então, o que eu pensei a partir dessa articulação, tanto do Gilson quanto do
quanto do Lacan. E aí, por fim, né, para citar também literalmente um trecho desse texto do Gilson, que também foi provocativo para mim, né, ele vai falar sobre a não possibilidade, né, e eu acho que a Mônica traz isso na fala dela, não possibilidade da gente saber o que nos espera no futuro, nesse exercício de uma futurologia. Então a gente não sabe o que vai ser a psicanálise no século XXI, mas ele diz assim, que é possível dizer, contudo, o que ela não é mais, o que ela não pode ser mais. Então, dialogando diretamente com Margarete também, né, quando ela traz essas problematizações com relação ao racismo e a questão da branquitude. Claramente, ela não pode ser mais indiferente às camadas de mundo, aos sedimentos, aos horizontes e às ruínas do nosso tempo. Não pode ser insensível às múltiplas formas contemporâneas de segregação. Não pode ser indiferente às diversas lutas por reconhecimento, tais como as lutas antirracistas. Não pode ser insensível às conquistas e aos desafios, às novas formas de viver e de pensar o corpo, o gênero e a sexualidade. Não pode ser alheia ao pensamento pós e decolonial, e ao que significa fazer psicanálise no contexto brasileiro. Não pode ser indolente quanto ao aumento das desigualdades, muito menos pode ser neutra em relação à urgente e provavelmente duradoura luta antifascista. Então, eu penso que o tema do simpósio ele dialoga intimamente com esses dois recortes, né, com essas duas falas que são separadas há 60 anos, em 60 anos, mas que marcam a atemporalidade do inconsciente, que é o nosso principal objeto de estudo, né? E como que isso se reedita com as nuances do contemporâneo a cada novo encontro com esses sujeitos que têm algo a falar, né? Então, eu penso que nós somos convocados nesse momento a dizer sobre isso, né? Sobre o que a Natália apontou quando ela estava dizendo da escassez de espaços de fala e que a gente reiteradamente pensa, né, que a contemporaneidade marcada aí por uma lógica neoliberal faz com que, e aí quem diz isso mais especificamente é Jorge Alemã, por exemplo, faz com que haja uma proposta de alteração do modo como o simbólico nos atravessa, né? Então, a gente discutiu isso muito numa disciplina que o Marcelo ofertou no semestre passado. E é muito mobilizado por isso que eu produzi esse texto, produzi o resumo, produzi o texto e estou orientando os atos da minha pesquisa. É isso. Obrigado, Ricardo. Valeu demais. A gente vai polemizar. Eu acho que você faz, inclusive, uma síntese com as apresentações até então. Eu vou tomar a liberdade, gente, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Vão. Eu fiz um pequeno texto e vou ler só a parte dele, mas gostaria aqui de compartilhar, porque como ele está muito no quente da hora, aí eu não tenho, ainda não domino o suficiente para a gente poder conversar sobre o que está aqui, ou pelo menos falar sobre ele mais fluidamente. Veja, eu chamei de efeitos mágicos de intervenções da psicanálise política do Sul Global. E eu parto de uma inquietude, desde o início de meus trabalhos de intervenção psicanalítica no âmbito social, isto é, de uma psicanálise política voltada ao campo educativo, deparo-me com relatos de casos clínicos, trabalhos de campo, múltiplas formas de pesquisa e intervenção, de extensão, de espaços de fala, rodas de conversa, conversações, entrevistas clínicas, que me ressoam por vezes mágicos em seus efeitos. As ferramentas metodológicas parecem ser diversas, mas em quase todas elas a oferta da palavra, a oferta da escuta surgem como instrumentos príncipes de tais ferramentas. Nada contra, eu também as pratico como política da psicanálise. O que me inquieta é o quanto tais instrumentos demonstram uma potência de resultados que, na maioria das vezes, anos infinitos de sessões de análise não conseguem alcançar. Percebo que nossas intervenções clínicas tendem a produzir efeitos de responsabilização de si, de mudança subjetiva, de implicação com a própria palavra, com a sua singularidade, com seu modo único de existência, como se tivessem o poder de arrancar o sujeito falante do torpor de seu sintoma, o gozo. Em pouquíssimos encontros, rodas, grupos, ou em pouquíssimas sessões, às vezes em uma apenas, aquele que nos confia sua palavra
mesmo sem revelar meandros de seu sintoma ou sem ter desenvolvido suficientemente a transferência, condições estruturais para uma psicanálise se efetivar, é capaz de colher uma implicação de si consigo mesmo, um engendramento de significante mestre que alivia um trauma, um mal-estar ou a angústia que o sintoma tenta resolver. Que poder possuiria a intervenção clínica no social que praticamos aqui, cuja análise convencional, com sua hermenêutica emancipatória, não possuiria, ou pelo menos de forma tão breve? Por outro lado, faço coro com um crescente número de psicanalistas do Sul Global que têm buscado esticar a corda dos próprios limites da psicanálise convencional, que, em regra, são vigiados e punidos pelas confrarias de origem europeia e seus narcisismos das pequenas diferenças. Alguma coisa está fora de ordem, Caetano. E Chico, quem nos provoca, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Há algum tempo temos compreendido que a psicanálise metropolitana pode se mostrar insuficiente na periferia, sendo necessário que tensionemos as suas bordas. Vou mais adiante. Certa vez, quando a barragem da Vale de Brumadinho se rompeu em 19, matando 270 pessoas, uma equipe de psicólogos e psicanalistas montou uma força-tarefa para atendimento de urgência aos sobreviventes, parentes e envolvidos com as vítimas desse desastre criminoso. Numa escola do distrito de Casa Branca, a equipe da qual fiz parte como clínico e supervisor se reuniu durante semanas seguidas para escutar os envolvidos. Uma delas era uma senhora moradora local extremamente desesperada com seu sobrinho que estava entre os desaparecidos. Chorava muito quando eu a recebi numa sala da escola transformada em consultório. Disse-me que havia poucos meses que o convenceu a vir morar com ela e a se empregar na Vale, já que seu sobrinho residia em precárias condições econômicas com a mãe, irmã da senhora, e irmãos menores, na cidade de Coronel Fabriciano. Ela dizia às lágrimas: por que eu pedi para ele vir? Por que eu insisti, meu Deus? Eu só queria que ele tivesse uma vida melhor, e agora ele está nessa lama maldita. Comoveu-me a condição de culpa da senhora. O real estava a céu aberto, era a clínica da urgência do trauma. Então pedi em ato que ela fosse à sua casa e trouxesse de volta ao consultório tudo que pudesse referir ao seu sobrinho, retratos, roupas, objetos pessoais, coisas que o fizessem presente ali. Assim ela procedeu de imediato. Na volta, ainda muito aflita, me mostrou os objetos dele. Era necessário recobrir o real. Pedi a ela que me apresentasse seu sobrinho por meio desses objetos. Ela falou dele, do amor por ele e vice-versa, do cuidado, da família, da mudança, da alegria que teve ao arrumar o emprego de prestador de serviço na Vale. E também do projeto de realizar um curso universitário. Vida precocemente ceifada. Ela se acalmou, agradeceu muito e saiu. Nas 2 sessões seguintes, em dias consecutivos, as notícias eram incertas sobre o paradeiro das vítimas e ela começava a tentar elaborar o luto. Uma das formas era construir um amparo para a mãe do sobrinho que acabara de chegar. Solidariedade à brasileira. O desamparado que ajuda outro mais ainda desamparado. O atendimento continuou com alguém da equipe e semanas depois soubemos que o corpo do sobrinho havia sido encontrado. Uma calamidade. Que psicanálise é essa que praticamos ali? Que intervenção em seu nome eu operei que possa ser considerada como tal? Que fazemos eu, meus orientandos, colegas, pesquisadores com ação similar no que tange ao nosso hemisfério? É claro que Sigmund Freud, numa citação que ele fala que quem experimenta a psicanálise e estudou a psicanálise pode praticá-la seja onde for. Ok. Mas há algo que continua a inquietar-me, mesmo sob essa luminosa chancela de Freud. E talvez isso tenha a ver com o conceito de catarse. Eu explico. Elevada condição de método nos primórdios da psicanálise, primeiramente por meio da hipnose, da sugestão e depois da fala, a catarse seria uma purgação dos afetos abreagindo-os. A abreação consiste justamente na descarga emocional pela qual um sujeito se liberta do afeto que acompanha a recordação de um acontecimento traumático. É desabafo e alívio.
Freud chega a dizer que a recuperação seria o resultado da liberação do afeto que se desviara de sua carga ou sua descarga por um caminho normal. E continua. O tratamento catártico deu excelentes resultados terapêuticos, mas verificou-se que não eram permanentes e independentes da relação entre paciente e médico. O autor chama atenção para o grande número de psicoterapeutas que não fora além da catarse. E muito precocemente já havia intuído que a linguagem serve de substituto para a ação. Com sua ajuda, uma reação pode ser abreagida quase que com a mesma eficácia. Bem, falo mais algo sobre isso, mas vou logo à interrogação. Disso tudo, o que interrogo com a minha inquietude é se nossas intervenções, com efeitos um tanto mágicos, no âmbito da psicanálise política, concernente à educação e à cidade como um todo, não passariam de uma maneira atualizada de exercício da catarse, como ferramentas de certo aprimoradas, mas com igual fim de aberração. Mesmo sob a bandeira de uma possível prática decolonial do inconsciente, voltada à distensão dos limites da própria psicanálise no sul global, corremos o risco de não conseguirmos ir além do método catártico, ou do que o método foi nos seus primórdios, eficaz, porém inefetivo. Minhas intervenções, ou muitas intervenções nossas, sequer contam com estudo longitudinal para sabermos se seus efeitos se mostram minimamente permanentes ou independentes da nossa presença como clínicos. A senhora cujo sobrinho foi engolido pela lama da Vale teve seguramente a chance de superar a dor, de purgá-la, de aliviá-la, mas não de elaborá-la no sentido freudiano. Como disparadora de catarse, nossas intervenções psicanalíticas podem se reduzir apenas ao que Lacan vai denominar de intervenções verbais, não passando de confrontações, ou seja, explicações, gratificações, respostas à demanda, formulações articuladas, insight. Seriam tão somente um dizer esclarecedor. Essas confrontações se furtariam a trazer a mutação do sujeito, de fazê-lo vir à superfície. É óbvio que hoje somos suficientemente esclarecidos para não exercer uma prática calcada em meras confrontações, tampouco no capcioso poder da sugestionabilidade de seus efeitos hipnóticos. Entretanto, se for assim, a catarse pode representar o ouro de tolo de nossas intervenções sem sequer nos darmos conta. Na urgência necessária e justificável de a gente inventar uma psicanálise capaz de alcançar a subjetividade de nosso tempo e lugar, como disse o João, de buscar seu reconhecimento junto à comunidade meridional, a nossa, arriscamo-nos a contentar com o dizer esclarecedor da catarse, que creio seria um desserviço ao sujeito e à própria psicanálise. Eis um alerta que eu mesmo me faço e que estendo a todos nós. Ok, já desmembrei aqui a coisa. Palavra franca? Gente, antes da palavra franca, dizer algo fundamental que aconteceu ontem à noite, que nós estamos todos abalados. Eu não introduzi porque eu cheguei atrasado aqui com relação ao áudio, mas, infelizmente, tristemente, assim, uma tristeza infinita, Mário Elkin Ramírez na noite passada. O psicanalista assim fundamental para nosso percurso, para nossa trajetória, para nossa parceria. Mário Elkin Ramírez não só é um psicanalista renomado na América Latina, mas é um militante, é um trabalhador da causa social, da causa da psicanálise política, é alguém que trabalhou bastante inserido na cidade de Medellín, com bastante novidade acerca dessa questão política, e estava voltado para essa causa também decolonial nesses últimos tempos. Infelizmente, sofreu um acidente, teve um AVC e faleceu na noite passada. Eu pedi às meninas, a Mônica, a Libéria, para que a gente possa fazer uma homenagem a ele no simpósio, no dia em que a gente for fazer a abertura. Palavra franca. Levantei a mão, viu, Marcelo? Não sei se você viu.
Vendo agora, pode dizer, Mônica. Tá. Então, vamos fazer homenagem, sim, né? Muito importante, e uma pessoa muito importante para a psicanálise, né? Aqui na América Latina, de uma forma geral. Eu achei muito bacana as intervenções, todas elas, assim, cada uma com um foco específico, né? E questões muito importantes, eu acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo aí de fazer esse aquecimento, isso é muito bom. Eu estava te escutando, Marcelo, e pensando assim que essa dinâmica também que a gente faz aqui no grupo de estudos, eu acho que isso até ficou mais evidente agora também nesse formato online, eu acho que ela é uma dinâmica também muito interessante para a gente pensar sobre ela, né? Porque eu acho que essa sua interrogação dessa questão do ato, né, que é uma preocupação que você sempre coloca, né, nas intervenções na escola, assim, como é que a gente elabora, como é que a gente teoriza, porque essas intervenções em ato, a psicanálise nos ajuda muito a pensar sobre elas, né? E elas têm que ser, eu lembro várias vezes você colocando sobre isso, que a gente tem que ter uma rapidez, né, para, às vezes, falar uma palavra, fazer um corte. E eu acho que aqui também, nessa modalidade de grupo de estudo que a gente faz, eu acho que seria muito interessante também a gente conseguir, né, pensar teoricamente sobre essa modalidade de formação que a gente tenta fazer no grupo de estudo, porque também é uma tentativa de implicação também, né, e além, né, claro, da circulação de palavras. Bom, eu me senti causada e provocada por todas as falas, eu achei muito rico, sabe, o que vocês elegeram para colocar. E queria comentar, Margarete, essa questão da branquitude, né? Acho que é a Cida Bento que você estava rememorando, né? O nome dela. O que eu tenho observado também, e eu acho que diz alguma coisa em relação à discussão do corpo, é que eu acho que há uma urgência hoje da gente, sobretudo nesses meios, né, onde a branquitude é bastante fortalecida, nessa entrada dos corpos negros, sabe? Eu, particularmente, tenho feito isso na minha vida, assim, de tentado fazer escolhas por profissionais negros, eu tenho percebido, assim, uma mudança enorme nisso, sabe? Numa coisa, porque realmente a branquitude ela é voraz e ela é muito naturalizada, né? Na psicanálise, como a gente está dizendo, e em vários outros espaços, né? Aqui na universidade. Então, acho que tem alguma coisa também do ato muito importante, sabe, nesse posicionamento. E Ricardo, Natália, João, eu achei assim o que vocês trouxeram muito importante, né? O Ricardo não trouxe exatamente a temática lá que ele vai apresentar no evento, mas eu gostei muito dessa atualização que você traz, né? Nas duas referências e essa convocatória que você nos faz, né? Do que é permanente nesse tensionar a psicanálise, que eu acho que é uma questão que nos afeta, né? O João, com essa interrogação de trazer, né, essa perspectiva da conversação para pensar assim, o que também das intervenções que vocês fazem, né, no Janela da Escuta, traz também de permeabilidade desse conceito. Então, acho muito, muito rico, né, essas inquietações assim, do grupo, né, e dessa construção permanente da teoria, né, que eu acho que a grande questão é essa. E da Natália, essas interrogações, né, do autismo. Eu acho que no autismo a gente tem um elemento novo muito importante, que são esses sujeitos autistas que hoje se colocam, né, e que faz toda a diferença, né, e criam, né, uma atmosfera de disputa com as famílias, né, que era alguma coisa muito naturalizada também na discussão do autismo, né, uma fala muito atravessada pela fala da família, né, e que eu acho que hoje é um elemento novo que está sendo colocado, que é muito importante aí. Queria só fazer esses comentários gerais, né, e aí continuamos.
Então, vou fazer uma coisa, Mônica. O Guilherme levantou a mão. Antes de você. Ei, gente, boa noite. Queria, assim, falar para todos vocês, né, após o Marcelo fazer essa leitura para a gente, eu acho uma leitura sensacional, fantástica mesmo, assim, da inquietação minha mesmo, né, assim, eu acho que vai como uma provocação mesmo, e até mesmo no campo educativo, né, assim, até onde que vai a psicanálise, para que lados, né, que ela irá daqui para frente, né, assim, eu acho que é retomando mesmo o que disse o Ricardo também, enfim, eu acho que é uma preocupação, eu acho que é um termo a ser bem incisivo mesmo, sabe, assim, diante dessa psicanálise que a gente está vivendo, como, por exemplo, né, vivemos a psicanálise virtual aí, né, assim, eu acho que já passou um pouco essa onda, então, enfim, mas qual psicanálise, né, qual psicanálise é essa? Será que a gente vai começar a viver mais uma TCC, né, dizendo mais para o campo psicológico, como é que funciona tudo isso? Então, acho que é mais um questionamento mesmo. Alguém mais? Vou fazer umas questões, gente, só para a gente também aquecer. Vou fazer aqui na ordem que foi mais ou menos falada, só porque eu fui anotando certos pontos que eu achei que são pontos fundamentais, para que a gente possa problematizar isso que a gente colocou. Mônica, eu perguntaria para você, tendo em vista que é possível que a gente vá seguir isso, né? Tendo em vista a ideia de que o corpo em psicanálise ele é imaginário, né? Não é real, ele não é concreto, ele é imaginário, é um corpo recoberto, né? E aí ele nasce no olhar do espelho, né? Aí eu pergunto, como ficaria o corpo do normal e do patológico, né? Porque eu tenho um receio da gente cair nesse binarismo, normal e patológico, daquele que está excluído e incluído. Não, claro que isso está posto na ordem social, mas eu fico perguntando, se esse corpo é imaginário, qual que é a nossa potência, por via da psicanálise, de fazer com que esse corpo se inscreva, seja ele de que ordem for, né? Não precisa ser necessariamente um corpo que seja com deficiência. Aí eu pergunto também, Margarete, a nossa pergunta é sempre essa, né? A psicanálise é militante, isso, e evidentemente a gente está sempre às voltas com isso, mas eu gosto da ideia que o Ricardo trouxe a partir do Gilson, desse infamiliar e dessa insubmissão, né? Não tem problema, a gente a gente pode até dizer que os psicanalistas, de certa forma, foram ativistas da branquitude até então, né? E a gente pode dizer que talvez a gente seja ativistas nas nossas pessoalidades, nas nossas formas, nas nossas escolhas. Mas e até que ponto a gente vai fazer psicanálise se ela estiver alinhada a uma questão ideológica ou, mais propriamente, a um modo de existência identitária? Até que ponto você vai escutar o inconsciente, que talvez não tenha sexo, não tenha cor, não tenha moral, não tenha certo, não tenha errado, enfim, você vai escutar esse inconsciente que não necessariamente seja branco ou preto. Não tenho dúvida que você tem que fazer com que operar para esse inconsciente fazer a inscrição de algum desejo que vai achar barreira na sociedade. E é nosso papel ajudar o sujeito a fazer isso. Mas a minha pergunta é essa: se esse inconsciente, seja qual ordem for, eu nem sei se eu estou dizendo de um inconsciente que seja atemporal, né? Atemporal historicamente, né? Mas atemporal do ponto de vista de não reconhecer o tempo, sim. Mas até que ponto esse inconsciente pode ser veiculado por uma ordem ativista? Essa é uma questão que eu tenho me feito. Para a Natália, eu também acho que você já aponta, ou pelo menos você está fazendo uma defesa mesmo. A psicanálise só tem solução se ela se aderir à ordem decolonial.
eu acho que você está dizendo isso para a gente, do ponto de vista com o seu trabalho. Olha, a ordem médica ela é universal e eurocêntrica, ela está nos saberes eurocêntricos. Se a psicanálise for fazer contraponto a isso, ela vai se perder, ela vai precisar realmente adotar uma lógica decolonial para poder fazer uma operação, inclusive uma convulsão nas teorias do autismo, ou seja, de que ordem for, né, das deficiências que forem, mas na questão da inclusão que for, a questão do autismo, ela é evidente, que nós estamos aquém de fazermos uma teorização ali que a gente possa realmente colocar esse saber, interrogar esse saber médico de uma ordem cristalizada, né? E se couber ainda, João, de certa forma o meu trabalho problematiza, ou pelo menos interroga um pouco isso que vem dessas práticas que a gente está tendo, que eu sou super favorável, em princípio, a elas, o cinema, o teatro, a poesia, as fotografias, as formas singulares de expressão, mas eu estou começando a desconfiar, eu já desconfio há mais tempo, mas agora, teorizando, eu estou começando a desconfiar que nós não conseguimos fazer com que essas inscrições sejam realmente perenes ou permanentes, ou pelo menos que esse sujeito tenha realmente esse salto que a gente acha que ele teve quando a gente recolhe esses traços de subjetivação. Então, essa é uma interrogação que eu tenho me feito. E, Ricardo, já comentei, né, sobre essa ideia do infamiliar e da insubmissão, né, da extimidade, né, e a extimidade não caberia propriamente um ativismo que não seja pela causa do desejo inconsciente, né? E aí eu fico pensando se isso se a psicanálise teria se essa seria a saída dela, assim, ela está sempre inacabada. Ela realmente não ofereceu uma formação, ela não ofereceu um conceito formado, né, uma universalidade formada. O inconsciente é atemporal, mas não é ahistórico. Então, ela vai precisar de saber da história para poder se inscrever. Mas, bem, é isso. Roda a palavra, gente. Eu vou tentar dialogar aqui, então, Marcelo, com a sua questão. Acho que ninguém levantou a mão, né? Eu acho muito legal isso que você coloca, né? Da dimensão do imaginário, né? Na constituição do corpo, essa percepção que cada um tem, né? E essas marcas do corpo que cada um tem, e o pertencimento, a ligação disso com o imaginário. Mas eu acho que a gente poderia também pensar a conexão, né, do corpo com o simbólico e com o real, né? Porque é um corpo afetado pelo real e que traz uma marca simbólica. Então, eu acho que o fato de ser um corpo imaginarizado faz com que a gente entenda como que, muitas vezes, um corpo que é altamente segregado do ponto de vista social, o sujeito não necessariamente traz essa vivência, né, de ser um corpo segregado. Acho que isso é muito, muito forte e muito importante. Mas eu acho que, assim, como você falou, né, qual a nossa potência de inserção desse corpo, né, ou de pensar esse corpo, eu vejo, assim, hoje, no atual contexto que a gente vive, um atravessamento disso com a questão da dimensão da política, sabe? Da forma como esses corpos estão se inserindo nesse processo, né, se colocando como sujeitos que falam em primeira pessoa e não mais como sujeitos que são tutelados por um outro, seja pela instituição ou pela família. Eu acho que isso faz uma grande marca nessa visada mesmo de pensar o corpo nessa temática. Pensaria por essa via. Vou retomar aqui sua questão, Marcelo, no sentido da gente refletir essa frase que você falou por último, né? Que se a gente não se coloca na posição de ser ativista de alguma forma, se a gente já não está sendo ativista dos discursos universalizantes, né? Como a branquitude, por exemplo. Então, talvez a gente tivesse que pensar um pouco na contramão, assim, do que
a gente tomou como universal o tempo todo e que para mudar o curso da história, ou pelo menos pensar de uma outra forma, talvez a gente tenha, sim, que assumir essa dianteira política, né? De ter coragem de dizer coisas que a gente nunca disse, como essa, por exemplo, né? O inconsciente tem cor, não é? Que a Isildinha Batista falou lá na década de 70 e que a gente ignorou. E eu acho que na questão racial ainda tem uma diferença que talvez ela não possa ser tomada do ponto de vista identitário, né? Isso aqui ainda é uma questão para mim, não está ainda resolvida essa questão, né? Mas da forma como a gente pensa, o gênero, sexualidade, as categorias das pessoas com deficiência, que tem uma marca da identidade, né, marcada pela cultura, a questão racial talvez ela ainda seja diferente da questão identitária, percebe? Porque ela é uma questão, como os teóricos estão chamando, de estrutural. Eu não sei se ainda é a melhor forma de designar essa questão, mas é como se na questão racial você não tivesse opção nem possibilidade de alteração do que você vai se constituir a partir da sua cor. Não é? Então, essa é uma questão para nós. Não sei se essa questão especificamente pode ser tomada só do ponto de vista identitário, né? Talvez a gente tenha que continuar pensando sobre isso. E aí, quando você fala assim, então, será que o inconsciente vai ter que ser articulado por uma ordem ativista, né? Por uma ordem política? Eu penso que toda análise, de alguma forma, deve levar o sujeito a uma posição posicionada, percebe? Assim, e essa posição posicionada, ela é política, de alguma forma. Né? Aquilo que você se torna ao passar por um processo analítico, de alguma forma você não tem retorno nisso, né? É uma posição forjada por um trabalho analítico que dificilmente você consegue retornar a um outro patamar, né? Então, digamos assim, que o próprio trabalho analítico da fala, desse reposicionamento, ele acaba te levando a uma posição política, eu penso assim, né? Porque você não consegue mais se desvencilhar de uma posição ética, e que, para mim, em última instância, uma posição ética é uma posição política, né? Você nunca mais vai conseguir ver uma pessoa sendo injustiçada ali, como você disse aí, o exemplo da barragem, né? É quase impossível a gente olhar para um fato social e não se posicionar diante desse fato social. E me parece que durante muito tempo nós fomos formados, inclusive nas nossas formações acadêmicas, para distanciar, né, dessa questão do social, para distanciar dessa questão do popular, né, da pessoa, do real que está ali na sua frente. E, de certa forma, eu acho que isso levou um pouco a esse enclausuramento aí da psicanálise, né? Então, eu estou lendo muito material do retorno da psicanálise às questões sociais, populares, né, das clínicas sociais de Freud. Estou retomando toda essa leitura, porque eu acho que a gente se perdeu aí em algum momento, né? Então, por isso, para mim, ainda essa questão da militância, né, que ela faz parte aí da minha história, como antes da psicanálise ser uma militante político-partidária, não é? Ela acaba fazendo parte um pouco da minha história, então não tem muito jeito de abandonar essa pergunta, né? E na psicanálise eu me faço ela o tempo todo, que hora que eu estou sendo ativista, que hora que eu estou sendo militante, que hora que eu estou sendo psicanalista, que hora que eu estou sendo educadora, não é? Porque também acho que a gente fala de lugares diferentes nas nossas práticas, né? Nos nossos cotidianos. Para a gente continuar conversando, não tem resposta ainda para isso, não. Vou aproveitar aqui já e seguir. Marcelo, quando você fala que é uma defesa, que eu já estou ocupando uma posição de defesa, eu me reconheço um pouco nesse lugar, né? Porque a intenção desse trabalho foi pensar para além do lugar que a psicanálise ela já opera,
né? Porque a psicanálise, a gente sabe que, diante da questão do autismo, ela já opera fazendo um furo nesse discurso hegemônico, né? Médico, comportamental. Mas o intuito, na verdade, foi pensar para além disso, né? Tentando uma aproximação com essa discussão sobre das identidades, considerando que é uma discussão contemporânea, atual, e que nos convoca a trabalho nesse momento, né? Inclusive, fui muito instigada a pensar essas questões a partir, né, da disciplina que a gente fez com você, e talvez a gente só consiga pensar isso a partir da decolonialidade, dessa discussão da decolonialidade. É isso que eu pensei por agora. Alguém mais? Eu gostaria também de fazer um comentário, Marcelo. Eu acho assim, é muito interessante isso que você coloca, né? Assim, porque me deixou pensando bastante. Ultimamente eu estava retomando mesmo, né, numa trajetória de estagiário de psicologia, retomando os textos técnicos do Freud, né? Assim, e aí ele traça isso, eu achei muito interessante que você traça justamente essa pegada do Freud ali no desenvolvimento do que seria é, a técnica psicanalítica, né? O nome que ele coloca assim. E como é que ela passa primeiro por uma hipnose e ele vai descartar ela, né? Assim, pela sugestão e por essa dependência. E depois ele vai para a catarse e aí ele vai apontar os problemas disso também, na medida é, que você mesmo colocou, né? Assim, na dependência, de novo, né? Nessa questão da transferência e também na, nos efeitos, né? Efeitos não tão duradouros, né? Essa inquietação sua, né, gente? Eu conheço ela também, né? Assim, de há um tempo, né? Assim, de como que isso fica, né? Da minha parte, né? Assim, na conversação, eu acho que é uma coisa que eu sinto que eu nem tinha pensado mesmo, porque até pelo tempo de prática que eu tenho, né? Assim, se isso se mantém. Eu acho interessante a proposta da Juliana, que eu citei, né? Assim, que ela desenvolveu essa questão da conversação, porque ela se coloca essa pergunta, talvez de outra forma, que elas colocam as perguntas, assim, né? O que, então pode uma conversação, né? A gente está ali só para escutar os adolescentes e a gente vai é, seguir em frente e fazer nossas pesquisas. Isso é uma coisa que me incomoda também, né? E a gente é colocado isso em alguns colégios, né? Assim, que estão mais acostumados a receber intervenções de pesquisadores da UFMG, eles colocam para a gente e falam assim, é mais uma daquelas coletas de dados, né? Porque eles têm outras áreas da psicologia que vão lá e aplicam os testes, né? E aí a gente fala que não, que é uma intervenção, que é um espaço que eles podem falar e que o mais importante é aquilo. Mas eu fico me pensando assim, né? Eu fico pensando nisso, como que às vezes o foco fica na pesquisa, então é, não tem esse acompanhamento mesmo, assim, né? Uma questão longitudinal. Questão assim, talvez não seria nem o caso de fazer esse acompanhamento de fato. O que a Juliana vai sugerir, assim, é que a conversação ela pode é, despertar os sujeitos ali para a dimensão inconsciente. A sugestão dela seria alguma coisa nesse sentido, que não seria propriamente muito longe dos efeitos de uma análise, mas que o sujeito possa se encontrar dividido de alguma forma, né? Assim, que ele possa surpreender com aquilo que ele fala, que ele possa escutar aquilo, que também mostra uma mudança de posição, que a palavra não, né, na conversação que é tão valorizada, mas também pode ser colocada em questão, a palavra não vai ser mais só uma palavra, né? Assim, e isso acho que tem um valor muito grande. Mas me deixou instigado a pensar realmente no Freud, né? Como é que ele dá esse passo? Porque ele fala da catarse, né? Assim, e ele vai trazer o método psicanalítico no começo muito, na minha visão, assim, como um deciframento mesmo, praticamente dos sonhos, um deciframento do inconsciente, um preencher das lacunas da amnésia infantil. Mas mesmo na análise infinita, lá em 37, eu ainda sinto que ele tá as dúvidas assim, né? O que pode uma análise mesmo, né? Porque ele trata ali várias inquietações e algumas coisas que ele mesmo fala, eu não sei até onde ela vai, assim. Acho que, e a proposta, o Ricardo traz, e eu acho que com o Gilson também, né, assim, de retomar o Freud e ler ele, assim, porque
existem algumas respostas ali que para perguntas que ele nem mesmo pensava, né? Assim, eu acho isso muito interessante. E que só são, na verdade, só vão ser respostas ou só vão servir de alguma coisa para instigar a gente, porque são novas as perguntas que a gente pode elaborar também. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo, né, e para dialogar também, porque essa questão do inacabado, né, e esse ponto que você provoca, Marcelo, dos grupos, né, eu estou lendo o Psicanálise e Formação de Professores, Antiformação Docente, né, do Voltolini, e aí, quando ele está falando desses grupos, né, que ele diz que a lida com esse impasse, antes ainda encoberto, ou propositalmente encoberto, faz com que haja uma invenção possível ali. Né? E aí, falando de invenção, dialogando também com o texto do Gil, se a gente vai, né, se deixar... ele vai pegar, ele pega um exemplo do Antônio Teixeira, que vai falar sobre a gambiarra como final de análise, né, como solução para o passe, que é uma invenção precária mesmo para lidar com aquilo que aparece, né, e que surge, que demanda do sujeito um novo modo de fazer. Então, eu fico com essa ideia do inacabado e pensando nisso, se a gente não está sendo convocado, né, e aí sim, pensar no... E aí é o ponto da articulação, né, até onde, Guilherme mencionou isso, até onde a psicanálise vai, até onde que o campo da educação consegue ir, como que a gente vai nesse tensionamento, esticando, né, ou alargando a possibilidade de cada um dos dois campos, e se isso não é o efeito dessa possibilidade de articulação, né, porque, de fato, não é tem um efeito, esse encontro repercute um efeito, mas o que é, de que ordem é esse efeito, a gente possivelmente acaba não sabendo, né? E isso que escapole, por sair do setting, né? Por sair de um contexto da clínica convencional, mas que conserva o estatuto clínico do nosso ato e da nossa atitude, né? Então, assim, esse ponto, né? Num ponto de articulação, o que é possível, mas sem desconsiderar que esse tensionamento ele é crucial, assim, para a gente saber que efeitos que a gente está promovendo, porque senão a gente lava as mãos, né? E a gente se desimplica da situação. E não acho que é coerente que a gente faça dessa maneira. Mas aí, pensando nisso, né, nesse impasse colocado, o Voltolini estava dizendo, e ele diz disso no processo de formação, né, ele está junto com professoras e professores, se eles lidando com esse impasse, como que eles vão dar conta de operar com isso, né, sem ser pelo encobrimento, sem ser pela marginalização disso que representa o impasse e que necessariamente pode repercutir, necessariamente não, mas que pode repercutir em um questionamento e uma implicação desse sujeito nos seus próprios processos formativos, né? E aí ele vai mencionar a ideia do professor como proletariado, no sentido de que tem dele destituído o saber, né? E como que ele retoma essa implicação de alguma maneira, enfim. É o que eu consegui pensar a respeito desse inacabamento mesmo, né? Se a gente correu o risco de achar que está acabado, a gente estava vinculado a essa perspectiva, eram esses conceitos, e aí isso é exclusivamente colonial, né? Se a gente for por essa perspectiva, pensando que a psicanálise, aí, dialogando com Natália, nessa perspectiva, a psicanálise só é possível pelo viés decolonial, né? Porque senão a gente está fazendo outra coisa, né? E a gente não opera com isso que surge do sujeito nos nossos contextos. Super de acordo, eu também acho. A minha inquietação é se ao fazer isso, nós vamos baratear o já conquistado. Essa é a minha questão, assim, se nós vamos baratear o conquistado, se nós vamos facilitar o conquistado, se a gente vai regredir em certos aspectos, essa é a minha dúvida, que é como se, olha, vamos partir daqui que já terreno ganho, vamos partir daqui para a gente, sempre campo aberto, mas possivelmente para a gente poder construir
uma psicanálise realmente que possa nos inscrever de alguma maneira, né? E aí é a questão. Carla, bem-vinda. Não, eu não vou comentar o que eu escutei de vocês, assim, mas só para dizer que eu gostei muito das interrogações, todas que surgiram nas falas, mas só para falar de um fato também, você trouxe a morte do Mário, né, e eu trago um fato que ontem também ficou, né, as mídias oficiais e as mídias alternativas também falando, que é os possíveis mandantes do crime da Marielle. Né? Eu acho que se a gente está aqui tratando de política, de racismo, né? De uma mulher, né, preta, falante, né, sem medo algum, enfrentando o que a gente imagina, né? Não sei se alguém aqui é do Rio de Janeiro, mas basta a gente ser um turista avisado para sentir como aquela cidade inspira. Né? Então, eu espero que esse seja o caminho mesmo, que a gente não tenha mais atravessamentos, que se chegue, né? E fica aqui a minha homenagem a todas as mulheres, como Marielle, né? Todas as mulheres que ontem puderam ter algo a mais, eu imagino, no inconsciente, né? Porque o inconsciente, ele precisa também, respira pelos nossos tempos, né? Então, que fique algum ânimo para a gente, né, nessa luta também. É isso. Com Marielle, vamos encerrar, né? Eu acho que agora fechou com chave de ouro esse dia de hoje. Olha, agradecendo o Ricardo, João Mota, Natália, Margarete, Mônica, obrigado por terem feito a intervenção, aos demais por estarem presentes, a gente foi esvaziando a sala, mas a todos que tiveram antes, a todas também. Vamos para o evento 18 e 19, com todo o estímulo máximo que a gente tem para poder fazê-lo bem, para fazê-lo bacana, fazê-lo do jeito que a gente gosta, com o ato de ser afáveis e, ao mesmo tempo, políticos e, ao mesmo tempo, densos, né, que é o nosso traço, eu acho, a meu ver, do LEPS de Minas. Vamos fazê-lo dessa maneira. Obrigado a Michele, a Mônica, a Libéria, ao Pedro, que estão gestando esse evento inteiro. E por tudo que está acontecendo. O Tami Ayushi está super empolgado para vir, porque eu já estou aquecendo também os tamborins lá dele para ele poder estar conosco, numa posição bastante horizontal, interessante. Ele já está entrando no clima, está muito afim, inclusive, de estar também em Mariana. Ou Se seja, puderem se juntar a nós em Mariana, também será ótimo. Estão no todos e dia todas 16. convidados. E já tem carona, assim, comigo e com a Tami, pelo menos carona tem para ir. Então a gente vai para lá, vamos passar uma noite lá e voltamos no dia seguinte. Eu acho que vai ser um bom momento. E o evento em si, tá bem? Sintam-se todos e todas convocados, invocados a estar no evento com desejo. Vai ter a quarta na pós, Marcelo, com o Tami ou não? Provavelmente vai ser ações afirmativas, Uhum. mas ações afirmativas não conseguem afirmar se vai estar ou se não Se vai estar. ter ou não. Se vai ter Tá. ou não, eles estão aí reunindo o grupo para fazer o trabalho de qualquer maneira. Uhum. Porque você pensou outra coisa? Não, era isso. Eu queria saber se ele vai fazer a quarta na pós, só para eu saber se eu já fico em Belo Horizonte direto ou não. Então, olha, na segunda ele está no Psilax, ele vai estar com o grupo da Andréia. Na terça-feira nós vamos estar aí com você. Na quarta-feira, até agora, o propósito é ação afirmativa para fazer uma roda de conversa lá, um seminário. E claro, na quinta e sexta são os dias do evento. Então é isso, até agora a agenda dele. Mas ele está bastante entusiasmado e bem feliz por vir. Tomara que dê tudo certo. E eu acho também que a Tânia Rivera deve estar, né, Mônica? Eu não tive contato com ela, porque a gente está gestando cada um, mas Tânia está empolgado, o Edson, o pessoal da arte, nós vamos ter aquela professora indígena, que é mestre nossa, que vai estar aqui conosco nas mesas, enfim, vai ser uma mesa bem plural, as mesas vão ser bem plurais. Ok, pessoal, eu vou finalizar aqui a gravação